Olha, a saudade é recíproca. Ela é de vocês e ela é minha. Rui Carlos Osterman. Sim, o professor será o nosso convidado de hoje aqui no De Carona. Incrível, não é? Isso é impressionante. Carlos, te convidar para o papo também, né? E o Carlos Guimarães está escrevendo o livro do professor Rui. É um projeto da minha vida. Porque se tem alguém que conhece sobre a sua história, esse rapaz aqui, que deve estar no seu pé há algum tempo, né? Tá no meu pé. Vai ter novidade no livro. Isso ninguém sabe dessa história. O senhor sente muita saudade do torcedor no estádio, professor? Sim, tenho saudade de tudo isso, porque isso foi uma marca, uma designação para continuar na vida. Nunca teve, assim, um conflito de Isso Grêmio é e fato. Inter com o Rui. É fato, eu sempre tive muito orgulho disso. Como é que é, Renato, com toda a sua idolatria, estar à frente do seu clube? Isso é um desafio fantástico. Para mim, profissional de jornalismo, o que era importante era exatamente entender essa relação. O Cudê é uma pessoa muito interessante, muito inteligente. Porque a galera tem uma visão que tu é mal-humorado, que tu é prepotente, que tu é arrogante. Puxar o teu personagem. Isso! Isso tu tá gravando, velho? Tá gravando? É por isso que as pessoas não gostam de mim, cara. Aí os caras olham esse trecho. Vamos falar sobre futebol, né? Vamos falar sobre a vida, vamos filosofar um pouco, Vamos. que a gente tá com muita saudade. Fala, rapaziada, começando mais um De Carona com Gamba, esse um De Carona especial, esse um De Carona muito pedido por vocês, um De Carona que na verdade é uma homenagem a um dos maiores nomes do jornalismo esportivo, não só gaúcho, mas nacional. Gente, professor Rui Carlos Osterman, né? Dispensa apresentações. Tá bom, querido. Verdade, Muito obrigado. verdade. Um símbolo do estado do Rio Grande do Sul. Desde o início desse projeto eu tenho vontade de gravar com o professor, desde o início do projeto. Mas o professor hoje tem 89 anos, está muito mais em casa, não é sempre que o professor está disponível para entrevistas e a gente vem, né, de alguma maneira, amadurecendo essa ideia para o momento certo de fazer essa entrevista. A gente vai até a casa do professor, ele vai nos receber lá. Quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande, primeiro, chegar na casa do professor Rui, que para todos nós sempre foi e continua sendo uma referência em termos de jornalismo esportivo. Ele que gentilmente vai abrir as portas da sua casa para que a gente bata esse papo aqui. Eu entrei em contato com a Cris Osterman, que é filha do professor Rui Carlos Osterman, e o Carlos Guimarães, que é o biógrafo do professor Rui Carlos Osterman, jornalista, trabalha na Rádio Guaíba, professor na SPM e biógrafo do professor Rui. O Carlos Guimarães está escrevendo o livro do professor Rui, que será lançado agora no segundo semestre. E vai ser no segundo semestre também por conta dos 90 anos do professor, que agora no dia 26 de setembro vai completar 90 anos de idade. Entrei em contato com os dois, falei da minha vontade de prestar uma homenagem ao professor Rui e de pronto eles aceitaram. Isso eu preciso dizer para vocês aqui, de imediato. Fiz o pedido e eles aceitaram, toparam. Na hora, tô dentro. Esse que é um episódio, eu repito, uma homenagem a toda a história do professor Rui Carlos Osterman. Os comentários que vocês deixarem aqui para o professor vão chegar até o professor. Os likes nesse vídeo significam uma homenagem a ele, Rui Carlos Osterman, para que esse vídeo chegue em pessoas que querem saber como está o professor, que cheguem pessoas que estão com saudade do professor, que sentem falta do professor comentando os jogos do Grêmio, comentando os jogos do Internacional. Então, se você quiser prestar a sua homenagem, coloque aqui nos comentários, dê like nesse vídeo e aproveite e se inscreva no canal do Gambita, ajude a fortalecer o canal do Gambita, canal do Gamba, batendo um papo com Rui Carlos Osterman. Tudo bem aí, Leandrinho? Tudo certo. Tu ouvia muito o professor? Sempre. Gênio. Gênio, né? Acho que a gente pode definir dessa maneira. Gênio! A gente tá indo pra lá, bater esse papo com ele. Em seguida, bater o papo com o Carlos Guimarães, que é uma figuraça, um cara engraçado demais. Oiê, tudo bem? Felipe, Podemos entrar? Bem-vindos. Tudo bem? Licença. Obrigado pela gentileza. Imagina, que eu agradeço Carlitos, o carinho. como é que tá, irmão? Tudo bem? Certo? Como é que tá? Professor, tudo bom? Tudo Vai, certo? querido. Podemos entrar? Por favor, à vontade. Bora lá. Lareirinha acesa, né? Aconchego do lar. Professor, Então, uma tá tudo satisfação voltar a encontrar o senhor. Pois então. Muito obrigado por essa gentileza. que nada. Saiba que o Rio Grande está com saudade do senhor. Estou muito honrado do senhor ter aberto as portas da sua casa para nós. Por favor. Vamos falar sobre futebol, né? Vamos falar Vamos. sobre a vida, vamos filosofar um pouco, Vamos. que a gente está com muita saudade. Muita saudade. Vamos lá? O projeto nasce em 2019. Tá. Uma reunião, na verdade, no Fute Hub, né? A Cris estava lá toda desconfiada, assim. O que querem, né? O que Quem é querem? esse cara? Por que esse cara quer comida? Eu, na hora, disse, tô dentro. Não tive nem nada. Não... A história do Rui exige esse tempo.
exige esse tempo, essa dedicação, né? É um projeto, cara, de escavação. Literalmente de ficar com a roupa cheia de poeira mesmo, assim, né, professor? De separar a traça do que ainda dá para preservar mesmo. Isso. Professor, o senhor sente muita saudade do torcedor no estádio, professor? Sim, era uma relação que eu tinha, não era contínua, era descontínua, mas de qualquer modo, toda vez que ela ocorria, ela tinha intensidade. E eu gostava muito disso. E dependia muito disso. Dependia dessa relação, dessa troca, né? É, exatamente. Aquilo que volta do torcedor, né? E o senhor foi muito respeitado a carreira toda, professor. Hoje, cada vez mais, os jornalistas estão expostos com as suas opiniões e são muito criticados, não só pela opinião, mas pela postura. Sim. É uma postura desrespeitosa. O senhor não. O senhor é respeitado por Grêmio, é respeitado por Inter, escreveu um livro sobre os dois. O senhor tem hoje a consideração das duas torcidas. É algo raro, professor. É raro. Mas eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Com a minha família, com os meus amigos. Reconhecer a relação existente, de como ela se dá, como ela cria espaço e como a gente se envolve com ela. Isso é importantíssimo. O senhor não consegue se desconectar do futebol, né? Imagina, foi uma vida inteira acompanhando o futebol. O senhor acompanha jogos da dupla Grenal, acompanha a Premier League, né, que é o campeonato inglês, que é transmitido quase sempre pela manhã, nos finais de semana aqui. A paixão pelo futebol, ela permanece intacta, professor? É intacta. É uma atividade coletiva que acabou revelando por inteiro a possibilidade das pessoas se manifestarem e terem força, e terem presença. Isso é parte da torcida, mas é parte dos jogadores, parte dos técnicos e todos aqueles que estão envolvidos. É um espetáculo contínuo e do qual a gente, tendo participado, fica satisfeitíssimo. Claro que sim, sempre um orgulho. Uma vez cheguei aqui, o professor estava vendo o jogo do campeonato inglês, né? Mas é completamente diferente do que a gente tem no Brasil. No Brasil, o jogo é muito mais lento, o jogo é muito mais amorcegado, o tempo real de bola é muito menor, os jogadores são piores. O senhor estava encantado com o futebol europeu em determinado momento, né, professor? Sim, eu tenho muita admiração pela qualidade do futebol europeu. Não todo ele, claro, mas parte deles. Alguns exemplos são notáveis. E isso falta ao Brasil. O Brasil é muito desperdiça muito as oportunidades de afirmação, de revelação. E, em consequência, isso fica pesando negativamente. Podemos sentar, Carlos? Vamos lá, vamos quer lá. sentar aqui? Porque o Carlos já é da casa, né, Não, Cris? senta aqui. Ele não sai daqui. Mas vocês são donos da casa. Esse aqui se tornou um filho, né, Cris? Né? Se tornou um filho da família. Um filho grande de barba branca e acima do peso. Mas que não dá trabalho, né? Inclusive está colaborando com a história do professor. Exatamente. Eu tô, professor, uma curiosidade muito grande com relação à sua biografia que está sendo escrita pelo Carlos. Conhecer mais sobre a sua história. Tem algumas coisas que não foram contadas. Que estão no livro. Estão no livro. Isso. Cara, tem muita coisa que tá no livro que as pessoas, de modo geral, não sabem, né? Especialmente da vida antes da imprensa, né? Foi muito importante na minha formação e na minha criação pessoal. Assim. Essa fase é uma fase que as pessoas não têm acesso, né? Nunca tiveram acesso. E isso vai estar bem forte no livro. Claro. Professor, rádio, jornal, televisão, a maior paixão pelo rádio, pela escrita, pela TV? Pois, olha, eu me subdivido aí. Eu, na verdade, tenho assim, grande paixão ainda pelas coisas que fiz, correndo de um lado para o outro, e isso me deixou muito feliz. A gente falou bastante aqui, professor, do reconhecimento do torcedor, né, do público, que sempre consumiu o senhor e ainda consome. Mas tem também o reconhecimento de profissionais, treinadores. Sim. O Tite, por exemplo, não tem entrevista que o Tite fale da sua trajetória que ele não cite o senhor. Ele é meu amigo. Acho uma pessoa correta, tem ainda um trabalho bonito. E a cada instante eu me lembro das coisas importantes que ele disse, ou que ele deixou que a gente percebesse, porque ali estava exatamente o que de melhor pode haver numa relação de futebol, público e imprensa. O que deu para perceber, Carlos, nessa pesquisa sobre a trajetória do professor e como ele era visto por esses profissionais? E nunca deixou de acontecer, né? Existem revelações assim que são muito marcantes, por exemplo. Feras do Saldanha, o Saldanha era um cara que... não era um cara muito sigiloso assim nas coisas, tá? Aqui temos um amigo de Saldanha, então sabia tudo de seleção naquele ciclo de 1969, sabe? O Zagallo já mudou, o Zagallo já era mais afastado.
Com o Coutinho Gaúcho, Cláudio Coutinho, já teve uma relação mais próxima. Telê, muito amigo do Telê. E o Filipão, a biografia do Filipão é do professor, né? São grandes amigos treinadores, né? Foram grandes amigos e isso ultrapassou o limite habitual do trabalho, né? É uma consistente revelação de personalidade, de carinho, de compreensão e de participação efetiva nas coisas. Os melhores treinadores que eu conheci, e não são poucos, eles todos tinham uma linguagem específica, ou seja, eles sabiam reabilitar a relação. A relação era valorizada, proposta, colocada à disposição das pessoas. Foi nisso exatamente que muitos ficaram definitivamente na memória de cada um. Sem dúvida alguma. Quem acompanhou esse futebol sente saudade desse futebol que a gente tinha lá atrás. Hoje é um futebol diferente, é um futebol mais de força. A gente tem uma carência muito grande da qualidade técnica individual. Isso. A nossa matéria-prima ela está cada vez mais Esse é o escassa, problema. né? Afinal de contas, quem dita o ritmo do jogo, o rumo do jogo é o jogador. Mas é É claro. o atleta, né? Sem esse diferencial, a gente percebe isso na prática. E aí, trazendo, professor, um pouco para a nossa realidade hoje, de Grêmio e de Internacional. O Grêmio treinado pelo seu maior ídolo, Renato Portaluppi. Como é que é, Renato, com toda a sua idolatria, campeão do mundo, campeão da América como jogador, campeão da América como treinador, estar à frente do seu clube? Isso é um desafio fantástico, porque a unanimidade, nesses casos, é quase impossível. Há um nome, há uma tarefa, há um cumprimento de uma atividade e, em consequência, tudo mais está ao redor. Não é assim. Pelo contrário, a cada instante, alguma coisa se afirma, alguma coisa se define melhor e a gente tem que participar de tudo isso. Então, para mim, profissional de jornalismo, o que era importante era exatamente entender essa relação, Claro. que dava margem a uma compreensão maior das coisas e, por consequência, uma solidariedade ainda maior com o jogo. Que é o distanciamento, né? Faz análise com Exatamente. esse distanciamento. E aí, por outro lado, professor, tem o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, argentino, que está sempre sob pressão. Permanentemente sob pressão, precisando o quê? Vencer jogos e conquistar títulos, coisa que o Internacional não consegue desde 2016. Lá se vão 8 anos sem que o Inter conquiste sequer um mísero campeonato gaúcho. Incrível, não é? Isso é impressionante. Em se tratando de Internacional, né? O Cudê é uma pessoa muito interessante. Não sei se vocês conhecem ele mais pessoalmente. Mais na coletiva, porque não é um técnico muito aberto, Pois ele é. é muito fechado. Ele é muito fechado. Ele é fechado, ele de fato ele não dá Não. acesso com naturalidade. Agora, de qualquer modo, ele é um cara muito inteligente e muito interessado em resolver problemas. Agora, os problemas, no caso, são maiores do que se poderia imaginar. Ele tem que pagar uma conta que não é dele. É claro. A conta desse histórico Pesadíssima. é pesadíssima e serve para ele, serve para qualquer outro Um treinador. clube que da assumiu o Inter. importância do Internacional não pode ficar tanto tempo fora do centro básico dos acontecimentos. Não pode. Tem que se organizar para tal e, em consequência, isso não é fácil. Não É é. bem complicado. E o Cudê está dentro dessa jogada, né? Isso tu chegou a perceber, Carlos, nessa relação Grêmio-Inter com o professor, nessa pesquisa? Cara, sim, tem algumas passagens muito engraçadas, só que com o público. Né? O Rui guarda cartas de leitores e os xingamentos são os mesmos, parcial. Tem um cara que escreve assim: o senhor Rui Carlos Osterman está a serviço do senhor Frederico Arnaldo Balvê, que é o homem da comunicação, por isso é a favor do Internacional. Tem várias coisas, né? Mas com relação à dupla, sempre houve uma relação muito respeitosa, né? Dirigentes gremistas, pessoal como Saturnino Vanzelotti, como o Hermínio Bittencourt, Luiz Carvalho, Hélio Dourado, Fábio Koff. Era uma relação de muito respeito que o Rui tinha com eles e eles tinham com o Rui. Foram muito importantes. E no Internacional, eu falei do Balvê, mas posso falar o Stechman, que foi um cara muito importante também para a formação do Inter dos anos 70, Heraldo Hermann. Os mandarins eram amigos do Rui. Sim. Ibsen, Cid Pedro Cabral, Cláudio Cabral, eram amigos do Rui. A relação sempre foi muito próxima. Nunca teve, assim, um conflito de Grêmio e Inter com o Rui. É fato, eu sempre tive muito orgulho disso. É uma atividade de conflitos, né? De enfrentamentos contínuos. Você tem que passar por tudo isso sem deixar uma marca negativa. Pelo contrário, deixando uma marca positiva. Não é fácil, mas é a tarefa. E me parece que é isso o cumprimento básico que a gente tem que levar em conta. Sem dúvida. Professor, o senhor inspirou e segue inspirando gerações de comentaristas de futebol. A gente percebe um comentarista que surge, que está começando, cita o senhor como referência.
no respeito do professor, na forma como o professor viu o jogo. O que o senhor tem a dizer a esses comentaristas que estão começando? O que eles precisam ter nos seus comentários? Isenção. Isenção. Isenção básica. É uma relação continuada, favorável e, sobretudo, de reconhecimento. Acho que é fundamental as pessoas terem um espaço e no qual eles sejam reconhecidos e, mais do que tudo, fica como referência básica para as futuras gerações. De novo, questão de ter o respeito com aquilo Sem dúvida. que se está transmitindo, porque o público leva muito isso em consideração. Leva, Muito isso em claro. consideração. Fazendo uma revisitação à sua história, professor, a gente chega na filosofia. E o quanto a filosofia serviu como base para ter outros olhos para olhar o jogo de futebol. Você pode dizer isso, sim. Que eu tive outros olhos a partir da experiência com a filosofia, sobretudo. O mal-estar, vez por outra, de uma derrota pode ser superado exatamente pela boa análise dos motivos que levaram àquela derrota. Isso é uma compreensão que tem que estar acima dos resultados, dos jogos, dos acontecimentos. Tem que estar acima das pessoas para que elas possam ser encaminhadas, reconhecidas dessa forma. Eu estava pensando aqui que a gente segue num jejum com a seleção brasileira, Carlos, de títulos. Vai se igualar? Vai se igualar ao tetra, né? 24 Do tri anos, para o tetra. 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. O último título, o senhor escreveu sobre essa conquista, que foi em 2002. Aquela seleção liderada pelo Filipão. Isso. E desde lá o Brasil não conquistou mais a Copa, professor. 2006, 2010, 2014 em casa no Brasil não ganhou. 2018 com o Tite, 22 com o Tite, vai para mais um desafio em 26. O que a seleção precisa ter numa Copa, professor? O povo está carente de título. Eu sei, mas todos nós estamos. O problema é que, de fato, é uma tarefa muito grande e muito complicada e que exige muito das pessoas, sobretudo dos profissionais envolvidos com o episódio, tanto de campo como fora do campo. Isso não é fácil, absolutamente não é fácil, eu reconheço. É muito difícil até. Em alguns casos até leva à desistência. Mas, na verdade, o importante é a gente ter o lugar das coisas, saber qual é o lugar das coisas. E, em cima disso, ter necessariamente a continuidade, o prolongamento e a certeza. Professor, o futebol é só ganhar ou ganhar? O futebol é só o resultado que interessa? Não. A compreensão imediata do torcedor é no sentido de que ele tem que ser vitorioso. Claro, tão pronto um episódio negativo ganha força, ele tem que ser reconsiderado, ele tem que ser posto dentro de um espaço e tem que necessariamente significar uma superação dos problemas. Não pode um derrotado ficar derrotado muito tempo. Não, ele é derrotado circunstancialmente e logo depois tem que sair para uma reafirmação. Isso é o futebol, isso é o público. Hoje, mais do que nunca, a gente vive numa sociedade imediatista. Né? A gente hoje se contenta com o efêmero e a gente quer o resultado. Quer o resultado para ontem. Ninguém mais olha contexto. É o resultado, é a conquista. Esse é o problema. A construção desse contexto é exatamente a compreensão do jogo. E isso não é todo mundo que desenvolve, não. Eu percebo vários amigos meus que até hoje não entenderam bem o que aconteceu com a vida deles. Eu sei. Eles perderam e não souberam reconsiderar esse episódio. Ele é difícil, é muito difícil. O derrotado é um humilhado e ele tem que recuperar esse espaço com qualidade de acréscimo, de vantagem, de superação. Quando não se leva o todo em consideração. Professor, o senhor durante muitos anos foi a voz do Sala de Redação da Rádio Gaúcha, durante muitos anos. Liderou, comandou o Sala de Redação, que certamente tem um capítulo à parte nesse livro. Tem. Né? Muitas histórias, muitos personagens do Sala de Redação. Uma coisa boa. O que é possível trazer sobre isso? O Sala é um capítulo importantíssimo, né? No livro, quando tu mentaliza assim, a estrutura do livro, óbvio que tu já reserva um capítulo por Sala. O Rui chega em 78, na Gaúcha, e imediatamente vai para o Sala de Redação, que ainda tinha um pouco aquela divisão com o Cândido Norberto, né? Entre um programa de debates e um programa mais jornalístico. A separação é criado o primeiro show do meio-dia, depois esportes ao meio-dia, existe até hoje.
e o Sala de Redação Debates Esportivos. E aí o Rui sempre foi esse mediador, esse algodão entre diversos cristais e às vezes rochas, né? Às vezes coisas mais pontudas. Não são apenas cristais, né? Porque de cara já teve um embate. Cid Pinheiro Cabral contra Foguinha, que era uma loucura. Depois Paulo Santana contra Kenny Braga, que ficaram um bom tempo, né? E esse período, professor, na sua trajetória no Sala? Esse é um período importante. O que faltava muito no rádio era exatamente essa compreensão maior das coisas. Uma necessidade imperiosa de afirmação, de categoria, de vantagem, de superação. Isso tinha que ser feito. Era preciso ser feito. E, de uma certa forma, isso foi feito. Eu me sinto feliz pelo fato de que, quando faço uma retrospectiva desses tempos todos, eu me dou conta de que algumas coisas foram bem feitas e foram bem lembradas. E, por consequência... Tá aí, na memória das pessoas até hoje. Tem uma fala do Rui que vai ser registrada, que é o seguinte: o Sala nunca foi um programa esportivo. O Sala de Redação é um programa político. Isso. Que eu acho que resume muito bem esse período, né? Ele vai além do esporte. Vai além do esporte. Vai bem além do esporte. Muitas vezes houve programas até em que nem se falou de futebol. É verdade. É verdade? É verdade. Isso é impressionante, né? Alguém dirá, mas como é que vocês fizeram? Pois fizeram que as pessoas, com sua personalidade, com suas posições, assumiram um espaço e, consequentemente, determinaram um lugar para todo mundo. E isso foi, muitas vezes, o programa todo. Professor, esse papo nosso aqui, primeiro que é uma homenagem a toda a sua trajetória. Fico muito honrado e feliz de estar aqui na sua frente. Eu mais Quero contar uma história para o senhor, tá? Eu cheguei na Rádio Gaúcha em 2009. Estava na Rádio Bandeirantes, fiquei um ano na Rádio Bandeirantes, cheguei em 2009. E, já tinha uma trajetória pequena, mas tinha uma trajetória. E aí cheguei na Rádio Gaúcha e acho que o meu segundo, terceiro dia, o Kleber Grabauskas, nosso amigo Kleber, era o coordenador. Disse assim, tu tem essa informação sobre a contratação do jogador tal? Eu tenho. Pois é, eu vi que tu deu no Esportes ao Meio-Dia. Tu pode entrar e dar no Sala também? E eu falei, no Sala? Com o Rui? O Lauro? Todo o time? Eu? Chegando aqui ontem? Sim, vou lá, é só fazer o que tu fez no Esportes ao Meio-Dia. Mas se eles me perguntarem alguma coisa, tu responde. Mas é o Rui. Eu entrei tremendo. Tá vendo? Eu tô contando pro senhor e tô lembrando. Eu tremia, minha mão suava, porque eu tava entrando com o senhor. Tá e não vendo? tô falando isso na sua frente, eu tô falando porque é uma coisa que me marca, né? Eu entrar na sala de redação com o professor Rui, tremendo, suando. Imagina. Cruzava com o senhor pelos corredores ali da RBS. Quando eu olhava pro senhor, olha onde eu cheguei. Né, dividindo o microfone com o senhor, transmissão com o senhor. Isso é uma coisa que deixa eu especialmente feliz, Professor. porque é uma relação, né, de trabalho que tinha qualidade e, sobretudo, superação. Isso é muito importante. Que impacta a nossa vida, né? Marca a nossa vida. Claro. Marca. Fazer uma transmissão, um jogo na Gaúcha. O Rui era o comentarista. Aí tu entra, dá uma informação e o Rui analisa a tua informação, um peso gigantesco. Imagina isso hoje. Agora, tu imagina o seguinte, eu vi a Copa de 2010, na época eu tava na Band, e a Band não tinha direito, né? Então a gente era o Bandsat, o famoso joga pra São Paulo e vambora, né? E eu vi pela TV ao lado, vi todos os jogos ao lado do Cláudio Cabral. 2010. Todos os jogos. 2014 eu tava na Gaúcha, fui plantão em 2014 e o Lauro ia pro estúdio comigo ali pra gente debater. Em 2022 eu vim pra cá ver os jogos. Então eu vi 3 Copas do Mundo, uma ao lado do Cabral, uma ao lado do Lauro e uma ao lado do Rui. Que aprendizado. Que Né? aprendizado. Eu fico pensando às vezes, cara, a dimensão de como a vida vai se desenvolvendo, que na minha opinião são os 3 maiores comentaristas esportivos do rádio do Rio Grande do Sul, né? Os 3. O Rui, o Lauro e o Cabral. Professor, então eu quero, além de ser uma homenagem para o senhor, é uma forma de retribuir a quem tanto lhe admira, que essas pessoas hoje estejam ouvindo e vendo o professor. Então uma mensagem do senhor para esse público que sente tanta saudade do senhor. Olha, a saudade é recíproca. Ela é de vocês e ela é minha. Sobretudo é minha. Porque eu tenho saudade das coisas que pude fazer, das coisas que deixaram de fazer, das coisas das quais eu participei. Eu tenho saudade de tudo isso, porque isso foi uma marca, uma presença, foi uma designação para continuar na vida. E hoje, se penso que trabalhei tantos e tantos anos, quase 50, em rádio, e isso exatamente tem um certo valor, uma certa marca, eu devo reconhecer que isso aí é a conquista minha em parte, mas sobretudo dos meus amigos que trabalharam comigo. Eles são decisivos. Sem eles,
eu não poderia fazer nada. E, em consequência, eu sou grato, muito grato. Que bonito. Lindo, professor. Muito obrigado pela gentileza, Cris Guimarães, professor, acima de tudo, por ter aberto as portas da sua casa aqui para a gente bater Por esse favor. papo, né, lembrar de alguns episódios, mas, acima de tudo, prazer de reencontrar. Então, Eu acho que isso é, nesse momento, indescritível para todos nós que estamos com muita saudade. Muito obrigado, professor. tá bom, De querido. verdade. Muito obrigado. De eu verdade. agradeço. Guimarães, Muito a você. obrigado. Valeu, obrigado. mano. Obrigado. Tá? Fiz. Tá. Em breve, o Em lançamento da breve biografia. o lançamento. E- E fiquem ligados aí nas redes sociais e Tá. na mídia. Que Vai a gente ter novidade no livro? Mas muita novidade. Muita novidade. Muita Muita novidade. novidade. Muita coisa Ah. que as pessoas não sabiam mesmo. Vai Sabe, estar no- professor, eu tenho esse canal no YouTube, eu tenho um quadro que é o De Carona com Gamba. E agora eu vou sair da sua casa e vou dar carona para esse rapaz, É? Carlos Guimarães. E vou fazer algumas perguntas para ele que eu vou tirar ele do eixo, professor. Faz bem. Vou fazer algumas Ele perguntas para sabe ele. responder. Ele precisa saber. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. E o De Carona com Gamba, ele só é possível por conta dos parceiros que nós temos aqui, né? KTO, parceiraça do De Carona com Gamba. O programa está sendo gravado enquanto está acontecendo a Eurocopa, que esse ano está sendo disputada na Alemanha. Para você que está acompanhando esse episódio e a Eurocopa ainda está acontecendo, bora lá para KTO. Eurocopa é na KTO. Então bora lá utilizar o cupom GAMBA para que você possa ganhar 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Eurocopa está acontecendo lá na KTO. E claro, se não for Eurocopa, qualquer outra competição, você chega lá na KTO. KTO é o lugar. KTO, jogue com responsabilidade. No the odds. Já sabem, né? De Carona com Gamba tem a parceria do grupo Servopa. Seminovos Servopa. São carros seminovos com cara de 0 km. Grupo Servopa conosco, seminovos, Servopa ali na Ipiranga. A gente sempre deixa aqui, né, na descrição do vídeo, linkzinho do site, tá aqui na descrição desse vídeo. Acesse o link e eu asseguro. Tenho certeza que o próximo carro de vocês está lá no seminovos Servopa. Preço bom, baixíssima quilometragem e, é claro, a garantia e a segurança de comprar um carro com a chancela do grupo Servopa. Então, rapaziada, bora acessar o site Seminovos Servopa conosco no De Carona com Gamba nesse episódio especial em homenagem ao professor Rui Carlos Osterman. Quem te vê escrevendo a biografia do Rui, hein, cara? Pois é, cara. Deu certo na vida. Isso é gigante. É O maior gigante, desafio da tua carreira, cara. É, isso aí, na hora que eu fui pra reunião, né, eu mentalizei isso, é o desafio da minha vida. E foi talvez a coisa mais difícil que eu tenha feito na minha vida e a mais dedicada. Eu gostei muito do resultado mesmo. Eu acho que é um baita do material. Tem outras coisas que eu faço que eu não acho tão boas assim. Sei lá, meus últimos 50 comentários, eu acho uma merda. Deixa eu te dizer o Mas seguinte. o livro tá muito bom. Tá lindo. Eu te conheço há muito tempo e essa é uma possibilidade também para as pessoas te conhecerem um pouco mais. O Carlos Guimarães, engraçado, divertido, ranzinza. É, cara. Porque a galera tem uma visão que tu é mal-humorado, que tu é prepotente, que tu é arrogante, que tu sabe tudo de tudo. E não é verdade. E não é verdade. Não é. Embora tu faça questão de preservar isso. Tu faz Cara, questão de alimentar isso também. Faço. Faz questão de Mas alimentar isso. já fiz mais. Eu mudei algumas coisas assim, sabe? Eu tinha essa imagem, assim, de falar mal de todo mundo, de comprar umas brigas, umas broncas. Aí depois, quando eu vi que as pessoas começavam, estádio passa sem olhar muito pro cara, se cumprimentar, aquilo começou a me incomodar, sabe? Começou, não, peraí, eu não vou mais ser esse chato. Tu diz colega ou torcedor? Essa nova mídia, os influencers. Ah. Comecei a ficar meio chateado com isso, cara, porque não acho o cara chato, né? Não, um pouco. Chato é o personagem. Um pouco. Isso. Chato é o personagem. Isso. Aí comecei a me incomodar. Então é o seguinte, ó, não tô mais falando mal de ninguém. Mas as pessoas gostam muito de ti. Não, cara, alguns não. Gostam, cara. Alguns gostam. não. E acontece. É do jogo, né? É do jogo. Carlos Guimarães conhece Sim. muito futebol, música. Muito mais que futebol. Perfeito. Tu roubou todo o HD da Ipanema. Sim. Sim, eu tá fiz contigo. isso. Tá com ele, o HD Eu da fiz Ipanema. isso. Aliás, Ribeiro Neto conseguiu o vinil da Ipanema semana passada. Sim. Ele conseguiu, ele estava desesperadamente atrás desse vinil. Sim, e a ele coleção conseguiu. dos discos foi pro Braguinha. Tu nunca viu, cara? A discoteca do Braguinha. Velho, não é Pegou possível, todos os discos. cara. Eu peguei o HD, peguei mídia digital, barbada, só peguei ali. Que loucura. Demorei 3 dias pra puxar todo o acervo no HD externo. Braguinha cabelo Braguinha foi pintado. no físico. Braguinha cabelo pintado. Exato. Vamos lá, debate pronto, tá? Vai. Debate pronto. Onde jogaram juntos, tá? Vamos lá. Borrés Coco, Borrés pouco jogaram no River. Valência e William Arão, Foi no Fener, Rocher e Soares, na seleção do Uruguai, no Nacional. Nacional. Mercado e Messi, Mercado e Messi jogaram juntos na seleção da Argentina, Copa 18. René e Gabigol, Flamengo. Cudê e Alessandro, River Plate, Jeromel e Neymar, a seleção brasileira. Diego Costa e Iniesta,
Seleção da Espanha. Pavon e Mercado. Time de 18, São Paulo convoca o Pavon. Reinaldo e Rafinha. Reinaldo e Rafinha jogaram no São Paulo. Edenilson e Hulk. Atlético Mineiro, Soteldo, Lucas Lima. Santos, JP Galvão e Valência. JP Galvão e Valência jogaram no Fena. 100% de aproveitamento, parabéns. Tava fácil. Fácil, Tava muita fácil. parceria. Tava esperando um negócio lá, Afonso. Não ia fazer isso contigo, não ia fazer isso contigo. Até não ia fazer isso com a nossa audiência. É Ia fazer isso verdade. para te favorecer, tá? Tem razão. Maior da seleção brasileira, Tá. sem Pelé. Hora concurso, Pelé não pode entrar nessa discussão. Romário e Ronaldo. Seleção brasileira, né? Maior da seleção brasileira. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo, Ronaldo Neymar. Ronaldo, Ronaldo Rivaldo. Ronaldo. Ronaldo Garrincha. Difícil, mas eu ainda fico com o Ronaldo. Ronaldo Zico. Ronaldo, Ronaldo Sócrates. Ronaldo. Ronaldo maior da seleção. É o maior da seleção. Só tá atrás do Pelé. Atrás do Pelé, na minha opinião. Maiores técnicos da seleção. Beleza. Tá? Zagallo Telê. Seleção Zagallo. Zagallo Filipão. Ah, essa é braba. Zagallo. 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 Zagallo é o maior técnico da seleção. Talvez, se tu me perguntasse isso em 2013... 2014 tem uma... Tem. É que abaixo do Zagallo é 74 e 98. A do Filipão, 14. 14 é... Pesada, né? Pesado, 7-1 é pesado. Maiores técnicos do Inter, tá? Tá. Rubens Minelli e Enio Andrade. Minelli. Minelli é o Abel. Abel. Abel, maior técnico Não, do Internacional. Maiores técnicos do Grêmio. Espinosa ou Filipão? Eu vou ser incoerente, tá? Porque quem ganhou o Mundial foi o Espinosa. Mas tem toda uma questão de simbologia. Filipão. Filipão Renato? Filipão. Filipão, maior técnico do Grêmio. Maior técnico do Muito Grêmio. bem, passou bem por esse teste. Obrigado. Pode entrar no carro. Eu tô Vambora. falando, o homem é uma sumidade, rapaz. Meu, tu lembra quando a gente ia pra noite com o baldaço? Isso tudo tá gravando, velho? Tá gravando? Claro, tu lembra quando a gente ia pra noite com o baldaço, cara? Até a parte dos mullets gravou? Tudo gravou. Ele cortou os mullets. Cortou? Cortou. Ah, perdemos então? Perdemos, agora só sobrou o Os Guerrinha. últimos dos O Guerrinha e moicanos. o Mazzaropi. Até o Bagé tirou. Cara, eu lembro quando a gente ia pra Tu lembra, noite com o meu? Baldasso. O Baldasso era muito mais legal naquela época. E aí o Baldasso fez amizade com todo o time do Inter, aquele que subiu em Isso. 2003. Thiago Matos. O Thiago Matos era amigaço Amigo. do Baldasso. O Baldasso sobe com o Thiago Matos, né? E aí ele começa a indicar ali, bruxo, ó, primeira direita, segunda esquerda. Eu, pô, meu, valeu, trouxe o cara da dupla Granal pra participar do programa. Não, só veio usar o banheiro. Que espetáculo, cara. Doente, Cara, né, e o Baldasso tava trovando as minas e ele apresentava o Sábado Esporte e ele dedicava as músicas do Sábado Sim, Esporte sim, pras sim. minas, cara. Sim. Muito hip hop. Muito. Aqueles Jahu da vida. Jarru. Nelly, era Isso. o auge daquilo, né? Eu ia no Alambique Aqui, com o Baldasso. esquerda, Esquerda aqui. Ah, o motoqueiro Exato. vai me pegar, não me pegou. Não te pegou. Agora vai. Agora tu vai ter que dar uma volta muito maior. Ah, não tem problema, a gente vai conversar bastante. Tá. Vai me guiando. Assim Leandrinho, eu tu tenho que também. estar lá, tá? Tem uns destaques iniciais que eu não 10 posso perder. 10 pras Ah, 4. se não tem destaque, acaba o rádio de Porto Alegre. Não. É por isso que as pessoas não gostam de mim, cara. Aí os caras olham esse trecho e ficam putos, vão me cobrar. Porra, cornetando as programação, não sei o quê. Deu, cara. Não, sem os É só uma destaques iniciais não tem o rádio, brincadeira, cara. pô. Uma Cara, brincadeira. não, é verdade, né, velho? Não, mas assim, ó. Falando sério Cara, agora. tu cansou do rádio, a verdade é essa. Tu tá um velho ranzinza que cansou do rádio. Eu não acho, eu não tô cansado do rádio, sabe? Eu só entendo que o formato, como é pensado e feito, obedece a parâmetros que são dos anos 70, 80, sabe? E eu acho que deveria modernizar. E a perda de espaço do próprio rádio, ela diz muito mais, não sobre a geração que tá vindo, mas sobre o que o próprio rádio fez para não se modernizar. Sim. Né? A gente dá aula para jovem. A gente sabe que o rádio perdeu um pouquinho essa relevância, o rádio de futebol, no caso. Sim. Né? Rádio popular continua forte, aliás. Mas o rádio de futebol perdeu. Por quê? Porque tem outras coisas que possuem uma linguagem mais afinada, né? Muito bem, Carlos Guimarães tem uma opinião sobre tudo. Sim, acho A que opinião de Carlos Guimarães sobre o tema que está aí. sim. Ok. Fui. Vai. Jornalismo identificado. Sabia que ia aparecer isso, obviamente. Eu sou previsível, né? Isso é uma crítica. Não adianta a gente brigar com as coisas que vieram pra ficar, tá? Senão a gente vai ficar dando soco no muro. Eu acho que é um nicho, eu acho bacana, mas eu acho que sempre o jornalismo identificado tem que se armar pros outros ou se mostrar pros outros como tal. Não adianta dizer que a imprensa, são todos iguais, porque não. Eu acho que tem que ter uma diferenciação. Nós somos jornalistas identificados que torcemos pelo nosso clube. Então nós temos essa linha de trabalho. E tá tudo bem. Hoje eu sou a favor porque eu acho que o mais importante é as pessoas terem emprego. E tem pessoas que gostam, não tem como retirar isso, né? Eu era contra, não sou mais, não. Tá. Então, Carlos Guimarães, paz e amor daqui. Torcedor nas redes sociais. Então, eu não uso mais Twitter, tá?
Largou o X? Larguei. Isso é um dos motivos da minha saúde mental ter melhorado É um também. protesto ao Elon Musk ou... Não dava mais, cara. Eu larguei também, tá? Eu vi. Eu larguei. Não dá, não Eu dá não mais tenho pra mais mim. idade para lidar com aquilo ali. O torcedor na rede social é o espaço dele, ok, beleza. Só que a rede social, ela permite que um torcedor seja um fake, ele vista uma carapuça, e aí o cara vai lá e fala o que quer pra ti. E aí se disfarça de democracia. Isso não aceito. Né? O torcedor em rede social é diferente do torcedor no estádio. No estádio ele diz, acompanha o teu trabalho. Isso. Na rede social ele diz, tu é um merda. Mais ou menos isso. Kudê. Já gostei mais do Kudê, tá? Bom, falar já do passado, acho que Ele entende futebol. Só que tu não pode levar esse nível autoral às últimas consequências. O time tem que ganhar do jeito que eu quero. Não, quando o time pede, grita por um novo sistema, que não seja o teu sistema, tu tem que botar aquilo que, né, se adapta aos jogadores. O Kudê só joga num sistema e isso, pra mim, já virou uma teimosia, uma insistência. isso se não sabe agora. Sou contra a demissão, porque eu vou ser sempre o último a demitir treinador. Sou contra demitir treinador. Agora, eu acho que o Kudê tá fazendo sua pior temporada. A temporada de 23 foi melhor e lá 2021 também foi melhor. Renato. Eu gosto muito do Renato. Eu debato com aqueles que dizem que o Renato é só motivação e entregar colete. Não. Beijo no seu coração, parabéns e... Taticamente, é um bom treinador, tá? Tem os seus problemas. Eu acho que ele também insiste muito em alguns jogadores. Grande JP Galvão, aquele abraço, querido, mas já era pra ter saído há muito tempo, por exemplo, né? Ele insiste em alguns jogadores e isso também é teimosia. Importante que tá todo mundo querendo jogar. Mas é o seguinte, todo treinador é teimoso. Eu acho o Renato muito bom treinador. Muito bom mesmo. Tem seus erros, mas acho muito bom treinador. Muito bem, segura aí, tá? Tá, paz e amor. Próxima, desafios. Ou um ou outro. Cara, Tá. teve gente que sentou aqui e pediu, não, dá pra escolher os dois, não sei o que, é Não, difícil. vou no... Não, tu não tem esse perfil, tu vai escolher. Não, vou. Vai. Falcão ou Renato? O jogador Falcão. Falcão. Isso é uma barbada. Copa 82. Muito mais que o Renato? Não é muito mais que o Renato, mas jogou mais que o Renato. O Falcão tem Copa 82, tem a Roma, um nível mundial que o Renato não alcançou. O Renato é um fenômeno de grandes anos no Grêmio, no Flamengo. Temporadas, assim, bem pontuais em outros clubes. Índio ou Figueroa? Não, Figueroa. Eu alcancei muitas coisas com o Internacional. Me perdoa a geração 2006, Figueroa. Figueroa foi, em 1974, isso pouca gente sabe, o terceiro melhor jogador de futebol do mundo. Terceiro melhor jogador de futebol do mundo. E nos anos 70 era considerado o segundo maior zagueiro do mundo. Primeiro era um cara que jogava pouco, chamado Franz Beckenbauer. O Figueroa, ele foi um mito. O Figueroa era bem melhor que o Índio, embora o Índio tenha seu lugar marcado, mas não tem comparação, Figueroa. Jeromel ou Kahneman? Eu fico com o Jeromel. Eu espero que o Kahneman jogue um pouquinho mais que eu ainda, né? Eu acho o Kahneman muito a simbologia gremista, assim, né? Pela raça, mas o Jeromel é classe, né? Antecipação, segurança, liderança. É o estilo de zagueiro que eu gosto mais também. Eu sou muito mais o Jeromel que o Kahneman e sei que os caras mais raiz, assim, os mais brucutu vão preferir o Kahneman. O Kahneman. Bora, próxima. Essa é difícil. Essa é difícil? Jeromel Kahneman é Tu difícil. acha? Eu acho. Não, tranquilo, eu prefiro isso por estilo, né, cara? Tu foi pela técnica, né? Tô fazendo a biografia do Rui, não tô fazendo a biografia do Ítalo Gal. Tá, vamos lá. Fernandão ou D'Alessandro, tá? Cara, Fernandão. A simbologia do Fernandão, ela é monstruosa. Pra mim, o Fernandão é o maior jogador da história do Inter. Sim, essa frase é uma frase que eu faço sempre, mais que o Falcão, mais que o D'Alessandro. Eu sabia que era importante. O D'Alessandro é muito um efeito geracional. Jogou muito, é verdade, mas o Fernandão tem uma simbologia absurda, né? É um dos 5 maiores momentos, fora os gols e as jogadas da história do clube, o Fernandão pegando o microfone e cantando Vamos Inter pra aquela massa. É muito forte, Fernandão. Fernandão é o maior jogador da história do Inter. Na minha opinião, sim. Pela simbologia. E entra simbologia nisso. Muda o Inter de patamar, tem muita gente que defende isso. Eu acho que muda o Inter de patamar. Se eu acho que não fosse ali, cara, conhecendo a história do Esporte Clube Internacional e as desgraças do Esporte Clube Internacional, se não fosse ali, não seria nunca. Te digo com certeza, cara. Não teria 2010, não teria... Se não fosse 2006, naquele momento, daquele Era jeito... o ano. Era o ano. Era o jeito. Não teria mais nada. Vai por mim, cara. A história, ela é assim, ela marca algumas coisas mesmo. Tô confiando no teu depoimento. Próximo. Borré e Diego Costa. Diego Costa. Eu acho mais jogador que o Borré. A carreira do Diego Costa é muito maior que a do Borré. Joguei com grandes atacantes, mas eu começava do princípio, né? O Diego Costa é o cara de 2 Copas do Mundo, de Premier League, de titularidade de seleção espanhola. É um cara de Champions League, né? Vice-campeonato de Champions League, título espanhol, os preferidos do Simeone. A carreira de Costa é maior que a do Borré. O Borré, a experiência europeia é em clubes menores, ou em clubes que hoje estão maiores, só que na época nem tanto. O Diego Costa toda a vida. Muito bem. Carlos Guimarães tem algumas paixões. Futebol, música e listas.
Cara, eu sou Tu tem fanático um tesão listas. por lista, né? Meu Deus Eu tenho do céu. tesão por isso, Meu então tá. Deus. Agora é a lista do Guima. Top 3 Tá, de vários assuntos. vambora. Vai. 3 maiores narradores do Rio Grande do Sul, todos os tempos ou atual? O critério é teu. Todos os tempos, Pedro Carneiro Pereira, Armindo Antônio Ranzolin e Haroldo de Souza. Nessa Não- ordem? Nessa ordem. Rádio, né? Rádio, sem rádio. dúvida. Eu gosto que é bate-pronto com o Guimarães. Os 3 maiores comentaristas, barbada, em ordem. Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros e Cláudio Cabral. Cláudio Os Quintana. 3 maiores de todos os tempos. O homem não titubeia, gente. Essa aqui é foda. Essa aqui é foda. Essa eu vou te... essa aqui é a mais difícil de todas. Vai. 3 maiores bandas de rock, as 3 que eu mais gosto, as 3 da história. O critério é teu, velho. Cara, da história, na minha opinião, são Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd, tá? Tá? Seriam as 3 maiores. Eu acho que assim. tem que ser o teu gosto, O velho. meu gosto são bandas, as bandas que só eu gosto, cara. 3 maiores músicas. É. Cara, também é bem... Não são as 3 que eu mais gosto, assim, né? Mas são as 3 maiores da história, do rock. Vou pegar do rock, tá? Tá? Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven e... difícil. Hey Jude, talvez. Eu acho que essas 3, assim. Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven e Hey Jude. Não vou botar Satisfaction, que todo mundo conhece, mas, né, manjadaça, assim. Uhum. Bota essas 3, então. Essas 3. Essas 3. Os 3 maiores jogadores da década de 90 do futebol brasileiro. Porra, da década de 90, Super Ézio, Valdir Bigode, não. Qualquer jogador narrado por Januário de Oliveira se torna muito maior, né? Sem dúvida alguma. Não, cara, da década de 90 no Brasil, Romário, Edmundo e... Aqui no futebol brasileiro, o Ronaldo ficou pouco tempo, né? Pouco. Sei lá, Bebeto. 3 maiores novelas da TV brasileira. Vale Tudo, Rock Santeiro... É difícil a terceira. Vale Tudo, Rock Santeiro. Tá, Sim. Vale Tudo é a... O Pelé. Tá, Hora Concura, Pelé. Maior concurso. O Bem Amado. Tá. É. 3 maiores atores da TV brasileira. Lima Duarte, na minha opinião, o maior ator da TV brasileira. Antônio Fagundes e Tarcísio Meira. Tarcísio Meira. Canastrão, né? Cara, e o Nuno Leão Maia não entra no top 3? Não entra no top 3. O Nuno Leão Maia tem grandes papéis, né? Com o professor Pasquale de Malhação. Ali ele tava em baixa, né, irmão? O cara Cara, vai pra ali Malhação. é um passo pra ti pra Rua da Globo, entendeu? Caralho, Ali é um passo pra E- ti da Rua, isso. pra Rua da Globo. E ir pra Record. E pra Record fazer Onde a gente novela, tá indo velho. agora, aliás. Onde eu trabalho, por sinal. 3 maiores atrizes. Pior é que da TV brasileira, falando sério, cara, cara. é uma merda dizer isso, tá? Porque a mulher virou uma louca, mas da TV brasileira é a Regina Duarte, uma delas. Ela é. Seria a Regina Duarte. Pra mim, Renata Sorrah tá entre as 3 mais. Tá. A Fernanda é hora concurso, tá? A terceira seria... Cara, da TV brasileira, Suzana Vieira. Fernanda Montenegro não entra, por óbvio, né? TV brasileira não, do Brasil sim. Tá. A TV é um meio só. 3 maiores repórteres de TV. Esportivos? Claro. 3 maiores repórteres esportivos, Marcos Uchoa, Tá. Tino Marcos e Eli Coimbra. Eli Coimbra, velho. Ah, a Nossa. galera não sabe quem. Vai ter que dar um Google aí. Dá um Google aí. Vai ter que dar um Google. Eli Coimbra, a galera... E o Datena que inventou o Repórter Invisível. Sim, ele fazia a medição do gol com o patrocínio de Trena Starret. Aí ele media que assim, da onde era o gol pra onde quem chutava, cara. Isso é história. E aí eu achava que o nome dele era Datrena. Porque não era Datena, era Datrena. O cara era Datrena, ele era o Datena que fazia a medição com a Trena. Ai, cara, que coisa maravilhosa, velho. Tu pensa em revelar o teu time algum dia? Cara, assim, ó, hoje eu não penso, tá? Sempre que tu revela o time, a galera acha que tu vai representar os caras. Eu não vou representar. Eu jamais conseguiria representar. E vai ser uma coisa meio longe dessas solenidades que a galera faz aí, tá? Eu vou simplesmente um dia do nada dizer, eu torcia pro time tal. E é isso. Ao natural. Totalmente ao natural. Não pensem em mim como um cara pra ter canal de clube ou vestir camisa, respeito quem faz isso, mas eu não... Não é uma coisa que tu almeja? Não é. Não é uma coisa que tu Pra começar, exige uma empatia que eu não tenho, né? Eu não sou a figura mais querida junto ao público, né, cara? Não sou mesmo, eu sei disso e tudo bem. Então não é uma intenção da minha vida, não, isso. Tá. Vamos lá, como é que foi a tua saída da RBS em 2014? Porque tu começa na RBS, né? Começa na RBS. Aí tu sai da RBS. Saio da RBS, eu sou demitido em 2008. Demitido. Quem é que te demitiu? Foi o Ciro, na verdade, Ciro Martins, né? Mas quem informa é o São Pedro Kleber. Tá. E volto em 2013. Só que eu só fico 11 meses ali. Tipo, 3 dias depois do 7-1 eu recebo a proposta. Eu recebi de tudo que é lugar. Tudo que é lugar mesmo, cara. Sério? Sério. Recebi de vários lugares. Centro do país, coisa que a galera nem imagina. Me dá um exemplo, cara, do centro do país. Intercept. É mesmo, né? velho? Quer saber um lugar? Então, o mais pesado, assim, o mais bombástico não é Intercept. Internacional. Eu recebi uma proposta do Inter. Ah, tu recebeu uma proposta do Recebi Inter? a proposta do Inter.
para chefiar a comunicação do Internacional e não aceitei. Do Alessandro Barcelos. O presidente te liga. Isso, o presidente me liga. Vou numa reunião com o presidente. Isso quando? Isso é 2021, recém quando ele assume. Vou no Beira-Rio junto com o presidente, duas figuras do Conselho de Gestão. Cara, eu recusei, e não foi por causa da Guaíba, tá, galera? Não é por causa da Guaíba. É porque tava começando a se desenvolver, 2021 eu entro na SPM. Quem me conhece sabe que eu sempre quis docência. Sabe disso? Sei. Né, eu sou professor da SPM também. Tava no doutorado, né? E dele tocando pesquisa. Isso aí ia interferir na minha vida. Então eu preferi ir pra tanto o Intercept quanto o Internacional. Nunca recebi proposta para voltar para RBS. Não sou um cara que me enxerga muito tempo no rádio. Eu não me enxergo muito tempo comentando jogo. Hoje o que me chama a atenção, que brilha meus olhos, é a questão da pesquisa e escrever. Pesquisa e escrever. Lance de biografia, lance histórico. E a docência, cara. Eu adoro dar aula. Adoro dar aula. O perfil que eu quero é um perfil fora da mente. Eu tô abraçando deliciosamente uma espécie de anonimato. Acho que é isso. Entendi. Obrigado. Cara, Valeu, eu queria irmão. fazer esse papo contigo há muito tempo. Que isso? E veio a calhar que a gente conseguiu fazer um episódio com o professor, um episódio contigo, junto. É um baita cara. Aí você que fica... Você que é hate do Carlos Guimarães, você não conhece Carlos Guimarães. Então a gente conseguiu mostrar que tu não é esse cara ranzinza que todo mundo acha que tu é, mal-humorado e tudo mais. Nada, bota na mesa de bar que a gente resolve, irmão. Resolve. Valeu, gente. Tu vai ter que tirar o mic aí. Tem que tirar o mic. Eu tô com dificuldades, tá bom?